Olá, alunos do nono ano, aqui é a professora Jaqueline. A nossa aula hoje é de redação e vamos falar um pouco mais sobre crônica argumentativa. Para a meditação de vocês, quero deixar Salmos 136, versículo 1, que nos diz: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, vamos confiar na benignidade do Senhor, tá certo? Bem, quando nós falamos do gênero textual crônica argumentativa, nós precisamos lembrar que no gênero crônica argumentativa, nós vamos encontrar aí a presença da argumentação. E talvez essa seja a característica mais importante desse gênero, uma vez que um texto onde a argumentação está ausente não pode ser considerado como uma crônica argumentativa. Pelo contrário, vai ser um texto apenas informativo, expositivo. Lembro que em sala de aula nós vimos as características, as diferenças entre um texto expositivo e um texto argumentativo. Então, se não tem argumentação, não pode ser chamado de crônica argumentativa, tá certo? Na crônica argumentativa também nós encontramos a presença de críticas e humor, tá certo? Sendo que o humor é opcional. Já a crítica aparece aí sempre na crônica argumentativa e nós vamos entender daqui a pouquinho quando nós observarmos o exemplo, tá certo? Algumas figuras de linguagem também podem aparecer na crônica argumentativa, ficando aí a critério do autor da crônica argumentativa. Então, sarcasmo e ironia são as mais utilizadas, figuras essas que vocês já estudaram em outro momento, tá certo? A crônica argumentativa, esse gênero, é muito usado pelos meios de comunicação, especialmente jornais e revistas. Nesse gênero, é contada uma pequena história. E por que a história precisa ser pequena? A gente entende isso quando a gente lembra dos meios de comunicação que geralmente veiculam esses gêneros, crônica argumentativa e também outros tipos de crônica. Então, se a gente pensa no espaço dedicado a veiculação desse gênero, não é um espaço grande, até porque um jornal e uma revista, eles têm que veicular outros gêneros textuais, outros anúncios, não é isso? Então, há aí o entendimento do porquê essa história não pode ser grande. No entanto, a exigência de que a história não seja grande não impossibilita que apareçam personagens, tempo e espaço, tá certo? Mas esses três elementos da narrativa, personagens, tempo e espaço, precisam aí estar adequados à necessidade da história ser pequena. Então, não pode ser muitos personagens. O tempo não é um longo tempo, não há diferentes tempos. E o espaço, também os espaços não podem ser muitos, tá certo? Na crônica argumentativa, os tipos de discurso que vocês já estudaram também em outros momentos, pode ser direto, indireto ou indireto livre. Então, fica aí também a critério do autor da crônica, tá certo? Vamos agora ver um exemplo de crônica argumentativa. Exemplo esse que vocês já leram no livro de vocês de língua portuguesa, módulo 1, páginas 51 e 52, que eu pedi para vocês lerem essa crônica argumentativa que tem como título O Reinado do Celular e é da autora Marta Medeiros, tá certo? Então, vamos agora observar algumas características desse gênero, utilizando como exemplo alguns trechos desse texto que vocês já leram. Pelo título, a gente já percebe aí que a discussão vai se situar no âmbito da tecnologia, né? Porque fala aí do celular, o reinado do celular. E a discussão está situada aí no âmbito da contemporaneidade, uma vez que é um aparato tecnológico utilizado por nós atualmente, né? Hoje em dia, quase todas as pessoas têm celular. É difícil você encontrar uma pessoa que não utiliza celular. Então, vamos iniciar a leitura. De alto a baixo da pirâmide social, quase todas as pessoas que eu conheço possuem celular. Então, a autora aqui já expõe que todos os níveis da pirâmide social, ou seja, todas as classes sociais, têm celular. Então, o celular está presente em todos os contextos, independente aí da classe social, né? Continua. É realmente um grande quebra-galho. Aqui ela já adjetiva o celular como sendo um quebra-galho. Então, na opinião da autora, o celular é um quebra-galho. E para
justificar essa característica, a autora recorre a alguns exemplos. Eu sei que vocês, quando estavam fazendo a leitura do texto, observaram que em muitos momentos a autora utiliza o recurso da exemplificação para defender o seu ponto de vista, tá certo? Então ela diz: quando estamos na rua e precisamos dar um recado, é só sacar o aparelhinho da bolsa e resolver a questão, caso não dê para esperar chegar em casa. Então, esse exemplo justifica o porquê do celular ser considerado um quebra-galho. Continua: para isso e só para isso serve o telefone móvel, na minha inocente opinião. Ela já deixa claro que o texto apresenta, esboça a opinião dela. Então ela tem essa preocupação de apenas colocar para fora, né, dizendo assim, de uma forma informal, aquilo que ela pensa, tá certo? Ela não tem a intenção de persuadir, mas ela argumenta, expondo aí a sua opinião. Chamo a atenção de vocês também para outro ponto. Percebam que ocorre aí uma coisa que nós já estudamos em sala de aula, tá certo? Que é quando a autora diz que para isso e só para isso serve o telefone móvel. O pra, gente, como nós já sabemos, é uma marca de oralidade. Como assim? Lembrem, nas marcas de oralidade, nós vamos encontrar aí traços da linguagem informal, né, da linguagem mais descomprometida com as regras gramaticais da língua. Então, a gente já aprende, por meio desse exemplo, que há espaço para a informalidade na crônica, até porque, gente, quando a gente fala do gênero crônica, independente se é uma crônica argumentativa ou de outro tipo, nós estamos falando de um texto em que a linguagem é descontraída, não é rebuscada, então o texto vai estar pautado em assuntos do cotidiano, do dia a dia. Por isso, há aí a possibilidade de que marcas de oralidade apareçam, tá? O vocabulário não é rebuscado. Por que marca de oralidade? Porque aqui não está para, de acordo com as regras da gramática, né? A linguagem culta, mas está pra, que é como nós mais falamos, tá certo? Continuemos a leitura. Ela diz: ao contrário da maioria das mulheres, nunca fui fanática por telefone. Gente, percebam que, ao tempo que ela afirma que nunca foi fanática por telefone, ela também está afirmando que a maioria das mulheres então ela diz que a maioria das mulheres é fanática. Ela não. Percebam aí essa relação, tá certo? Continua, incluindo o fixo. Uso com muito comedimento para resolver assuntos de trabalho. Então ela, diferente da maioria das mulheres, ela não é fanática por telefone. Por que ela não é fanática? Agora ela vai dar exemplos. Olha mais uma vez a exemplificação servindo como recurso para que a autora defenda o seu ponto de vista, né? Então, uso com muito comedimento. Para que a autora usa o celular dela? Ela resolve assuntos de trabalho. Olha um exemplo. Ela combina encontros. E ela cumprimenta alguém, tá certo? Resumindo, ela usa para coisas que sejam rápidas. Então, aqui, esses exemplos justificam o fato da autora não se considerar uma pessoa fanática por telefone, tá certo? Ela continua: fazer visita por telefone é algo para o qual não tenho a menor paciência, por celular muito menos. Considero um excelente resolvedor de pendências e nada mais. Neste momento, a autora atribui outra caracterização para o substantivo celular, para o aparelho celular, né? Antes, o que era visto como um resolvedor de era visto como um quebra-galho, agora é visto também, tá? Essa característica não anula a outra, também como resolvedor de pendências. Então, celular, quebra-galho, resolvedor de pendências, duas características para a autora, atribuídas pela autora para o texto. Ela continua, logo, gente, antes de concluir essa leitura, eu já chamo a atenção de vocês. Ela já inicia esse parágrafo colocando um conectivo de conclusão, né? Isso se for logo, portanto, então, assim, são palavrinhas, são conectivos que indicam que serão apresentadas algumas conclusões. Então, vamos nos ater para isso, tá certo? Logo, você pode imaginar meu espanto ao constatar como essa engenhoca, o celular agora também é caracterizado como engenhoca, se transformou no símbolo da neurose urbana. Gente, aqui está um ponto muito importante. A autora expõe uma crítica, né? Lembrem que na crônica argumentativa há a presença de críticas, né?
Na argumentação, esboçam também críticas. Qual é a crítica da autora? Que o celular desencadeou uma neurose urbana, um problema social, tá certo? Essa é a opinião da autora. E, mais uma vez, ela vai citar alguns exemplos que servem como justificativa para essa opinião dela, tá certo? Ela diz: outro dia, fui assistir a um show. Minutos antes de começar, o lube do teatro estava repleto de pessoas falando ao celular. O significado de lube vocês têm no livro de vocês na página 51, tá certo? Abre aspas, olha o que as pessoas falavam. Vou ter que desligar, o espetáculo vai começar agora, fecha aspas. Agora, mais uma vez, a voz da autora. Era como se todos estivessem se despedindo antes de embarcar para a lua, né? Ela ficou tão perplexa com essa necessidade das pessoas avisarem as outras pessoas que teria que desligar o celular, que ela achou até que as pessoas estavam com a intenção de viajar para a lua. Claro que aí nós temos uma linguagem figurada, né? Ao término do show, as luzes do teatro mal tinham acendido quando todos voltaram a ligar seus celulares e instantaneamente puseram-se a discar. Gente, ela aqui deixa claro mais uma crítica social. A urgência que as pessoas têm para usar o aparelho celular e que as pessoas aproveitam qualquer oportunidade para utilizar. Então, mal as luzes tinham acendido, as pessoas já voltaram ao uso do celular. E ela começou a se questionar: para quem? Para quê? Para contar sobre o show para os amigos, para saber o saldo no banco, para o telehoróscopo? Nunca vi tamanha urgência em se comunicar à distância. Conversar entre si com o sujeito ao lado, quase ninguém conversava. E aqui ela encerra com uma crítica muito importante, muito pertinente, tá certo? Ela diz que as pessoas apresentam mais preocupação em estabelecerem comunicação à distância do que presencial, tá certo? Então a preocupação das pessoas é mais com o meio virtual, tá certo? Claro que esse aí não é o último parágrafo, mas é a última parte que nós iremos discutir, tá certo? Para vocês perceberem aí como esse gênero se constrói. Agora nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a forma como vocês realizarão a atividade oral avaliativa de redação, certo? Para a qual vocês precisarão das informações que eu acabei de falar sobre o gênero crônica argumentativa, tá certo? A atividade ela tem peso 2, ou seja, vocês podem tirar de 0 a 2. Vocês, estudantes, receberão a lista com 2 textos do gênero crônica argumentativa. Então, eu vou disponibilizar no grupo do WhatsApp um arquivo com 2 textos do gênero crônica argumentativa. Dentre esses 2 textos, vocês vão escolher apenas um para servir como base para a apresentação oral de vocês. Então, vou escolher apenas um. A partir da leitura do texto escolhido, vocês vão gravar um vídeo. Esse vídeo precisa ter no mínimo 2 minutos e não pode passar dos 3 minutos. Então, o tempo máximo aí é de 3 minutos. Mas o que é que eu vou fazer no vídeo? Vocês irão responder as seguintes perguntas, baseados, claro, no texto da escolha de vocês. Qual o título do texto? Quem escreveu o texto? De que trata o texto? Por que o texto é classificado como uma crônica argumentativa? Então, vocês podem observar as características que aproximam o texto, que o classificam como textos da crônica argumentativa, e vocês vão falar, né, oralizar, porque esse gênero pertence ao gênero, esse texto pertence ao gênero crônica argumentativa. E, por fim, dizer qual a importância de textos como esse. Então, vocês vão analisar a temática discutida no texto e vão refletir sobre a importância de determinada discussão, tá certo? Algumas observações. A entonação observada durante a apresentação também fará parte dos critérios adotados para avaliação. Então, eu preciso que vocês falem em alto e bom tom. Claro, não é para gritar no vídeo, mas você precisa falar de maneira clara, de forma que facilite a compreensão daquilo que está sendo dito. E ao iniciar o vídeo, você, estudante, deverá apresentar as seguintes informações. Nome completo não é só apenas o primeiro nome. Eu quero o nome completo e a série. Por exemplo, Jaqueline de Melo, 9º ano. Não esqueçam disso, porque isso vai facilitar na hora da correção, tá certo? O vídeo deverá ser encaminhado para mim via WhatsApp no dia 28 de maio. Então, pegue sua agenda, por favor, e anote o dia que você precisa enviar, tá certo? Dia 28 de maio.
As informações precisam ser claras, mais uma vez, eu preciso compreender o que você está dizendo. Treine bastante antes de fazer a gravação final, então não envie para mim o primeiro vídeo que você gravou, a não ser que você chegue à conclusão de que o vídeo está muito bom, está de acordo com as orientações. Qual é a dica que eu dou a vocês? As dicas. Grave o vídeo, assista, pergunte a quem está na sua casa, peça a opinião de outras pessoas sobre o vídeo, se dá para entender o que você fala. Veja se você seguiu as orientações, se faltou alguma coisa, para depois você mandar esse vídeo para avaliação, tá certo? Os 2 textos que vocês irão receber, um se chama Bem-vindo à Selva Digital e o outro é Tecnologia. Um texto que eu pedi para vocês lerem na aula passada, vocês já estão cientes, que se associa inclusive com a discussão do texto que nós analisamos nessa aula, que é o Reinado do Celular, e o outro é uma novidade. Então vocês, desses 2 textos, vocês irão aí escolher um para fazer a apresentação oral. Obrigada pela atenção de vocês, parabenizo aos alunos Bruno Sampaio, Brenda, Gabriela Costa, Ayan, Sara Machado e Levi, e a todos os outros que têm me dado o retorno das atividades, tá certo? Um abraço a todos e aguardo aí o retorno dessa atividade oral avaliativa.